Boa noite. O Roda de Entrevista desta semana está no ar. E a nossa convidada de hoje é a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, que atua junto ao TRT da 18ª Região, a Janilda Guimarães. Boa noite, procuradora. Boa noite, Enzo. Prazer ter a senhora aqui com a gente. Prazer é meu. E para ajudar nessa conversa com a procuradora Janilda, nós convidamos a jornalista e advogada Valéria Carvalho. Boa noite, Valéria. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E também com a gente a jornalista e também administradora Alessandra Câmara. Boa noite, Alessandra. Boa noite, procuradora. Boa noite, Enzo. Boa noite, Valéria. E boa noite a todos. Procuradora, primeira pergunta, até para esclarecer o nosso telespectador que possa ter alguma dúvida. Qual que é a atuação do Ministério Público do Trabalho? Como vocês atuam? Porque é muito comum, às vezes a pessoa tem um direito lesado, quando tem que recorrer ao judiciário, contratar um advogado, ou mesmo recorrer a vocês, fala, vou no Ministério do Trabalho. E não é o caso do Ministério. Qual que é a atuação do Ministério Público do Trabalho? Bom, a gente tem que fazer a separação de 3 órgãos aí que são importantes, né, na vida do trabalhador. Primeiro é o Ministério do Trabalho, que faz a fiscalização das normas trabalhistas, que é do Executivo. Segundo, o Ministério Público do Trabalho, né, que nós somos promotores do trabalho ou procuradores do trabalho. A nossa função é defender os interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis dos trabalhadores. E a Justiça do Trabalho, que é a justiça que julga as causas que eles vão propor, né, eventualmente. Então, o Ministério Público do Trabalho ele tem 2 atuações. E uma atuação como fiscal da lei, dentro de alguns processos, e uma atuação de órgão-agente. A atuação de órgão-agente, ela se faz, primeiro, através do inquérito, investigando condutas que foram denunciadas na Procuradoria como sendo irregulares. Depois do inquérito, se nós constatarmos que, eventualmente, nós temos uma irregularidade a ser enfrentada, nós ajuizamos uma ação civil pública para defender esses direitos que eu mencionei, dos trabalhadores. E, por outro lado, nós também temos uma atuação interveniente. O interveniente é o fiscal da lei. Nós atuamos em processos, acompanhando processos de menores, idosos e pessoas com deficiência, né? Então, mais atividade principal do Ministério Público, mais importante, né, na verdade, é atuação nos casos em que exige a atuação de órgão-agente, como intervindo nos processos, ajuizando ações civis públicas ou ações civis coletivas. Quais são os casos mais comuns de tentativas de se burlar a lei trabalhista, assim, que o empregador tenta, de uma maneira, burlar essa lei em benefício próprio? Olha, na verdade, o número é uma infinidade de situações, né? Mas o que a gente percebe é que grande parte dessas situações, elas têm a ver com fraude, né? Fraude, por exemplo, de terceirização irregular. Empresas que são contratadas por empresas grandes, empresas pequenas, que não têm capacidade econômica para pagar os seus trabalhadores e que contratam os trabalhadores sem carteira assinada, fraude ao vínculo de emprego, né? E depois somem e não deixam nada para trás, ou seja, não pagam as verbas rescisórias e muitas vezes são de pessoas muito pobres, que são laranjas, né? E outros tipos de irregularidades que também decorrem de fraude e que são muito comuns, são os empregadores despedirem os trabalhadores e fazerem com que eles vão em juízo para postular verbas trabalhistas e, na verdade, ele empurra o trabalhador para a Justiça do Trabalho. Pressiona os trabalhadores, não paga as verbas trabalhistas, pressiona os trabalhadores a buscar a Justiça do Trabalho com advogados que são indicados por eles, para que eles tenham toda a liberação do contrato de trabalho de todo o período passado. Aí o trabalhador, na necessidade, negocia e não postula verbas que eventualmente teria o direito. É o que eles chamam de extinto contrato de trabalho. Porque todas as vezes que normalmente se vai à Justiça do Trabalho, o empregador, ele pede que o juiz estabeleça no acordo,
né, que o contrato ele está extinto, então tudo que foi feito para trás e que está irregular está sendo objeto de negociação ali. Até para poder liberá-lo, né? Porque o empregador hoje ele precisa dessa certidão, né? Eu já vi pessoas muito importantes, né, na área do empresariado, né, assumindo que fizeram isso. Esse tipo de coisa, levaram os trabalhadores para a justiça para obter liberação. E quando o Ministério do Trabalho vê um caso como esse, quando vocês detectam, o Ministério Público comprova isso, como vocês atuam isso? O empregador, ele fica sabendo que ele está sendo investigado? Não, o empregado fica sabendo que ele foi massa dessa manobra do empregador ou não? É uma coisa só direto entre o Ministério Público e o empregador e a empresa? Não, na verdade é o seguinte, todo mundo participa disso, né? Porque o trabalhador vai na procuradoria, faz a denúncia, nós começamos a investigar a denúncia e nessa investigação nós ouvimos o trabalhador novamente, normalmente, né? Ouvimos o empregado. Mas ele faz a denúncia, às vezes, por internet. Mas o empregado tem sabedoria, às vezes, para ver que ele está sendo alvo dessa massa, assim, de... Não. Aí, muitas vezes, ele tem até o conhecimento de que ele vai perder direitos. O grande problema é que ele precisa da verba rescisória. Esse que é o nó. A necessidade. A necessidade. Esse que é o grande problema que acaba subjugando o empregado a se submeter a esse tipo de situação, porque ele está com a necessidade ali, urgente, premente, ele saiu do emprego. Normalmente essas situações acontecem da seguinte forma: o empregador despede todos os trabalhadores, não paga as verbas decisórias que ele deveria pagar naquele período, né? Aí ele fala, olha, todo mundo pode ir embora, eu não vou dar aviso prévio. Aí ele tinha que pagar em 10 dias. E ele não paga. O empregado, muitas vezes, é um empregado que não tem uma qualificação, o mercado de trabalho está super difícil, ele sabe que ele tem que pagar contas por causa da família que está lá precisando de recursos financeiros. E o que ele vai fazer? Se sujeita a qualquer coisa. Ele se sujeita. Então, necessariamente, não quer dizer que ele não saiba que ele vai perder o direito, mas ele precisa comer, ele precisa subsistir, né? Doutora, e diante dessa fragilidade que a senhora está aí expondo com relação ao empregado, eu te pergunto, como que a senhora está vendo essa reforma que está aí a caminho, né, até dezembro, né, o governo Michel Temer já está aí no estudo, já avançado, para a reforma da CLT, a nossa consolidação das leis trabalhistas. Como é que a senhora vê essa questão? Só emendando, a CLT corre risco? Eu acho que sim. Eu acho que o governo Temer, ele tem dito que ele não vai tirar direitos trabalhistas. E que ele vai apenas terceirizar, regular a terceirização, porque existe uma necessidade muito grande, esse é o argumento dele. Existem relações que já estão consolidadas, né, no mundo do trabalho e que não são devidamente regulamentadas. Ele afirma isso, né? O governo Temer. E, por outro lado, ele também diz que ele vai possibilitar o negociado sobre o legislado para que os trabalhadores e as empresas encontrem caminhos para se manter, principalmente as empresas, e para que essa crise seja ultrapassada. Mas, na verdade, essa é uma posição, é uma ideia que ela não se sustenta. Por quê? Porque o projeto de lei que foi apresentado, tanto anteriormente, inclusive ao governo Temer, da terceirização, né, e que o governo Temer apoia, e o projeto de lei relativo à prevalência do negociado sobre o legislado, no final das contas, ele vai permitir que direitos que estavam consolidados, eles sejam negociados para menor, ou seja, de forma inferior ao que está disposto. E isso causaria uma insegurança jurídica. Vamos só responder depois do intervalo, que já a conversa está tão dinâmica, rendendo, que o nosso primeiro bloco já foi. Voltamos em instantes. Tá bom. A gente volta.
Pesquisas Ibope e CEPES confirmam. Vanderlan segue firme rumo à vitória. Nas duas pesquisas, Vanderlan supera os 27 pontos e continua crescendo. E na simulação do segundo turno, Pesquisa Ibope aponta Vanderlan com 42 pontos. Empate técnico. É o jeito novo de administrar. Goiânia é 40. Goiânia é Vanderlan. Coligação Goiânia do Futuro. PHS, PSL e PP. Não sou de palanque. Sou determinado e ético. Vota em mim. 11111. Vamos juntos pensar novo por Goiânia. Rafael Feuli, 17123. Vou trabalhar para você. Sou Desirê, 17007. Cadinhos Alassal. 31555. Rita Fênix, 31800, por justiça social e pela mulher de todos os gêneros. É hoje que se faz o amanhã. Goiânia é 40, Goiânia é Vanderlan. Vanderlan, Vanderlan. Goiânia é 40, Goiânia é Vanderlan. É hoje que se faz o amanhã. Goiânia é 40, Goiânia é Vanderlan. Vanderlan, Vanderlan, é Vanderlan e Thiago Albernaz. A mudança somos nós. A mudança se faz agora. Para vereador, vote Antônio da Roupa, 55600. Conto com seu voto. Olá, sou Rondinélio, sou servidor público municipal e candidato a vereador por Goiânia. Não tem mistério. Se você quer um vereador sério, vote Rondinélio Silvério, 55800. Goiânia é a 12ª maior cidade do país e tem 50 mil analfabetos. Isso é inaceitável. A educação muda vidas. 55007. Professor Leonel Brizola. A nossa convidada de hoje é Janilda Guimarães, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, que atua no TRT 18ª Região, aqui em Goiás. Antes do intervalo, a Valéria estava com uma pergunta. Valéria, passo para você. Doutora, todo esse arcabouço dessas discussões em relação à CLT e a fragilidade que vai, né, expor o trabalhador, a senhora acredita que isso causaria uma insegurança jurídica? Na verdade, eu não acho que causaria exatamente uma insegurança jurídica, porque quando você possibilita o legislado, o negociado sobre o legislado, você não vai criar segurança jurídica, não. Você vai pode criar precarização de direitos, é o contrário, porque está permitido. Então, se o permitido, que se negocie condições de trabalho inferiores àquelas que algumas estabelecidas, aquelas previsões da lei. Por exemplo, nesse projeto de lei, ele prevê que não pode ofender as disposições constitucionais. Ele ressalta isso. O único problema... Isso é óbvio, né? Não precisava nem... porque uma lei não pode ofender a Constituição. E teria que ser isso. Teria que ser uma emenda constitucional para fazer isso, né? Agora, o que é significativo é o seguinte, que vários artigos que estão na Constituição, lá no artigo 7º, vários direitos que estão no artigo 7º, eles prevêem o direito. E na lei que se prevê a quantidade desse direito, sabe? A regulamentação. Na lei coletiva, né, da vontade. Isso. Né? Aí é o seguinte, por exemplo, as férias estão previstas na lei. A Constituição diz que tem que ter férias, mas as férias está prevista na lei. A quantidade de dias gozados está na lei. Exatamente. Né? E aí, o valor o valor até que está previsto na Constituição, mas, por exemplo, o 13º está previsto lá, mas ele pode ser diminuído. Porque o valor desse... se bem que o 13º é 1/3 mas pode ser parcelado em várias vezes, né? Uhum. Mas o que é mais preponderante é a jornada de trabalho e o valor do salário, que pode ser negociado.
Mas os direitos assegurados da CLT, eles não serão, lei. na Constituição, eles não serão modificados. Não, a reforma ela é muito clara. O que está previsto na Constituição, é lógico que ficaria só por uma emenda. Mas a quantificação desse direito que foi previsto, como por exemplo, no caso do... Esse sim pode ser alterado. A quantificação é que vai ser alterada. A jornada de trabalho, a quantidade de horas se você diminui ou aumenta a então, sua carga horária, é lógico que vai refletir em todas as outras verbas, em todos os outros direitos que você tem. Exatamente. E assim, nessa pra linha baixo de... ou para cima. Exatamente. E quando a gente vai fazer um jogo de xadrez, de efeitos que aquilo pode causar... Olha, é sempre... A nossa criatividade, ela é muito maior, a criatividade humana, ela é muito maior do que inicialmente a gente pode prever. São inúmeras... Ainda mais sendo brasileira, né? Exatamente, infelizmente. Agora, o grande problema disso é unir o legislado... o negociado sobre o legislado e a terceirização. Me permita. Essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Terio Zavascki, agora desse mês, definindo numa ação que corre lá no Supremo de que o negociado prevalece sobre o legislado. Isso já é um indício? Sim. Isso já é um indício. O que vai valer são os acordos coletivos. Os e aí, sindicatos já o trabalhador pode ficar fragilizado ou seria radicalmente falar dessa forma? Olha, na verdade, o que acontece? Se nós tivéssemos um sistema sindical estruturado e que tivesse proximidade dos trabalhadores, nós não teríamos tanto problema. O grande problema, nesse caso, é que o nosso sistema sindical ele é um sistema que precisa ser modificado. O que precisa mexer nele? Por exemplo, eu entendo que deveria haver mudança da unicidade sindical para a pluralidade sindical, como fala desde a Constituição Convenção de 88. 98 da OIT. E eu acredito que o sistema sindical, ele está... Eu acredito, não, isso eu tenho visto na minha profissão, na investigação dos inquéritos. Eu não estou aqui dizendo que todos os sindicatos estão longe da categoria, não. A gente pode citar alguns sindicatos muito próximos, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, de um modo geral, né, que são sindicatos muito fortes, que tem um número muito grande de sindicalizados. Mas grande parte dos sindicatos, eles têm categorias imensas, com 60 mil, 3 mil, 100 mil trabalhadores e 200 associados. Agora, eu pergunto a vocês e ao telespectador, um sindicato que tem 200 associados e tem legitimidade para resolver questões que diminuam o direito dos trabalhadores. Representando uma categoria de, às vezes, 60 mil trabalhadores? Eu acho que não. Então, a nossa estrutura do sistema sindical, ela precisava ser modificada, primeiro, para a gente ter um avanço nessa questão da flexibilização, se ela for necessária, coisa que eu penso que o que precisa mudar é outra coisa, é diminuição de imposto, sabe? De carga tributária. De carga tributária, de todos os sentidos. Quer dizer, o vilão desse famoso custo Brasil não é o trabalhador. Não é. Olha, não é o trabalhador. Essa sempre foi uma argumentação utilizada, né, pelo empresariado, mas eu acredito que talvez seja mais fácil tirar recurso do trabalhador e diminuir o custo através do trabalho do que
buscar no Estado a diminuição de carga tributária. A senhora Eu acho procuradora... que estão indo para o caminho totalmente errado e pegando a parte mais fragilizada para poder só que a Valéria estava com a pergunta em doutora, a senhora não acredita que justamente por esse binômio trabalhador e o empregado e empregador, essa reforma não é uma forma velada, não sei se a gente poderia dizer velada, de se esquivar? O empregador está se esquivando desses encargos sociais que tanto pesam numa folha de pagamento no final do mês? Acaba desencadeando isso. Por quê? Por exemplo, um grande empregador ou uma grande empresa, quando ela puder terceirizar como... se vier a ser aprovado o projeto sobre terceirização, que pode terceirizar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de atividade. Não só a meio, qualquer tipo. Até a fim. Não vai ter. Vai ter essa ideia de meio e fim... Acabou. Acabaria. Isso acabaria. Acabaria, né? Então, se puder fazer isso, o que vai acontecer? O que pode acontecer? O que pode acontecer? A gente acha que vai acontecer porque a gente, mesmo sem a regulamentação, já acontece. As empresas, surgem inúmeras empresas pequenas que não têm capacidade econômica, eu já mencionei aqui, e elas fazem a contratação, elas contratam sem carteira assinada, elas contratam sem assegurar as condições de saúde e segurança do trabalhador. Esse trabalhador se acidenta porque o terceirizado, várias pesquisas já foram feitas nesse sentido, o maior número de acidentados está nas empresas terceirizadas. Então, de todos os trabalhadores brasileiros, o maior número, eu me lembro agora o percentual, está entre os trabalhadores terceirizados. Por quê? Porque as empresas prestadoras de serviço, essas que são principalmente as fraudulentas, elas não priorizam o gasto com segurança e saúde. E aí, eles contratam sem carteira assinada, contratam sem pagamento de FGTS, contratam sem pagamento sem pagar o imposto de renda, né? E isso tudo vai diminuir a carga tributária para o INSS, né? Para a Receita Federal. Eu acho que isso é um grande nó, porque o governo vai perder. Mas vamos pensar por outro lado, os trabalhadores também podem perder muito. Porque a terceirização, ela desconecta o trabalhador que está prestando serviço para uma grande empresa, uma tomadora, que é de empresa terceirizada, né? O trabalhador da empresa prestadora de serviço, ele presta serviço para uma tomadora, às vezes que tem uma capacidade econômica enorme, mas quem é que vai pagá-lo? Quem é que é responsável por ele? É a pequena. A pequena. E como que ele vai buscar esse vínculo? Só através, muitas vezes, de uma ação trabalhista, denúncias do Ministério Público, e aí o negociado e o legislado vão estar imperando, a terceirização vai estar imperando. Para nós vai ficar muito difícil mostrar a fraude nessas relações. O negociado prevalecendo sobre o legislado, a gente bem fica claro que alguns direitos, vantagens serão assegurados ao trabalhador, porém, ele também vai perder. Ele perde muito do que a lei já... Com a terceirização? Com a terceirização. Olha, veja bem... Nós temos um minutinho para a resposta, dá para responder? Tá, é o seguinte, você faz uma conta. Se uma empresa que tem 10 empregados, que gasta R$10 mil com aqueles empregados, como é que ela vai terceirizar para ter redução de custos se o salário dele não diminuir? Me explica. Eu não sei como. É uma conta que não fecha. Por isso que a questão do trabalho por hora, que eu quero que a senhora já volte no terceiro bloco, né, Enzo? Explicando essa questão. Como que nós vamos fazer esse controle? O trabalhador vai trabalhar por hora. E aí? E o FGTS dele? E a Previdência? Como é que fica? Bom, vamos responder isso no próximo bloco, mas só para concluir, uma outra coisa que eu acho perigosa, né, você criando as empresas terceirizadas, na verdade, criar verdadeiras máfias, né, que vão dominar... Né? Exatamente. Mas vamos para o intervalo e voltamos já já. Essa reforma...
Pesquisas Ibope e CEPES confirmam. Vanderlan segue firme rumo à vitória. Nas duas pesquisas, Vanderlan supera os 27 pontos e continua crescendo. E na simulação do segundo turno, Pesquisa Ibope aponta Vanderlan com 42 pontos. Empate técnico. É o jeito novo de administrar. Goiânia é 40. Goiânia é Vanderlan. Candidatos a vereador pela coligação de confiança, PRP e DEM. Minhas 18 propostas aí estão registradas em cartório. Não dependo de Câmara nem de prefeito, só de vocês e de minha palavra. Esse patrimônio eu tenho. Zé Luiz, 44.700. Késia Borges, 44.451. Luiz Cruz, 44.567. Com o programa Prefeitura Fácil e Acessível, vamos reduzir a burocracia. Hoje a Prefeitura de Goiânia demora até 6 meses para liberar uma licença para construir. Resultado, atrasa a vida de quem precisa desse tipo de serviço e emperra o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Vamos mudar essa realidade. Esse serviço rápido e acessível será oferecido em todas as regionais, ou seja, aí perto da sua casa ou de sua empresa. Coligação Renova Goiânia, PPS e PSC. Desejo fazer algo pelo seu bairro? Conto com você. Pela família social, vote João Pereira, 20100. Alô Goiânia, eu sou Marcos Rossi, 23100. Tá confirmado, conto com o seu voto. Sou Marília Salles, venha fazer parte dessa caminhada e juntos faremos uma nova história. Vote 23723. Rose Fonseca, engenheira de alimentos, 2248, peço seu voto. Sou Nilvon Gomes, peço seu voto para vereador 23600. A renovação. Alô, amigos da TV Brasil Central, assistam toda quarta-feira, 22 horas, Aplauso. A sua revista eletrônica abrangendo todos os assuntos, inclusive da sociedade. Programa Aplauso. Entretenimento com informação. Quarta-feira, 22 horas. A convidada especial do Roda de Entrevista desta semana é a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Janilda Guimarães. Valéria, você tinha... No final do outro bloco também, a bola estava com você. O que eu gostaria, assim, que a gente pudesse até, a doutora pudesse até nos ajudar a entender que hoje o empregado, o seletista, ele regido pela CLT hoje, é claro, ele tem ali seu FGTS recolhido pela empresa. E mesmo assim, ao final do desligamento dele, a gente vê que muitas empresas até nem fizeram o recolhimento, está ali todo precário, né, tudo precarizado. E como que ficaria essa questão do trabalho agora? Então, o trabalhador vai ser remunerado por hora trabalhada. E o recolhimento dele vai ser o quê? Proporcional às horas trabalhadas. E a Previdência? A Previdência, o governo federal é ligado à União. Como é que ficaria esse controle por parte da União e da União com a questão do FGTS e a questão da Previdência? Olha, na verdade, eu acho que não vai ficar muito difícil fazer esse controle. Primeiro porque para o empregado vai ser difícil ele fazer o cálculo dessas verbas em hora. Uhum. E esse trabalho em horas, ele pode causar um outro problema, pode originar um outro problema. O trabalhador é contratado por horas e como o salário dele não vai ser bom, né, não vai ser um salário bom, ele vai ter que trabalhar em muitos locais, como a gente vê já, né, no caso desses trabalhadores que trabalham com 12 por 36. A jornada 12 por 36. Isso, nós estávamos conversando, né, inicialmente, que esses trabalhadores, eles têm salários pequenos e eles trabalham normalmente em 2 locais. Então,
aquelas 36 horas que eles deviam estar descansando, eles estão descansando para uma empresa, mas eles não estão descansando na outra, porque eles estão trabalhando, porque o salário é pouco. Então, essa fiscalização do que é correto ou não, das verbas corretas ou não, do salário por hora, vai ficar difícil para o trabalhador entender o direito dele. O Ministério do Trabalho e Emprego está um órgão completamente desestruturado. Há vários anos, o Ministério do Trabalho e Emprego tem sido sucateado. Nós não temos aqui no estado de Goiás um número suficiente nem para nos ajudar nas nossas investigações. Não é culpa dos auditores, não é culpa... É falta de gente. É falta de gente, falta de empenho do governo. Isso já começou com o governo Dilma. Simplesmente desmantelaram o Ministério do Trabalho e Emprego e não há fiscais suficientes para fiscalizar essas empresas. Não há. Nós temos feito o nosso trabalho, muitas vezes o próprio procurador tem ido às empresas fazendo as inspeções. E isso vai criar um tumulto enorme, né? Imagine várias empresas que terceirizar, prestador de serviço, inidôneas, pagando por hora, não assinando a carteira dos empregados, que é muito comum, não pagando as verbas rescisórias. Procuradora, então vai ficar muito complicado. Em resumo, o Brasil hoje ainda não está preparado para essa reforma. Não acredito que esteja. Essa questão de pagar por hora... Tenho certeza que não está. É coisa, nos Estados Unidos, me parece que é assim, né? Você trabalha por hora, né? Por hora trabalhada. Quer dizer, a gente está querendo copiar uma coisa que nós não temos estrutura. Essa questão da livre negociação é coisa também do direito anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra, diferente da base do nosso direito, que é romano, germânico. Estou entrando um pouco aqui em conceito de direito, né? Mas é por aí. Na verdade, o que eu acho? Essa questão da negociação pelos sindicatos, isso seria muito bom. Eu acho que é isso que deveria existir mesmo, como existe na Alemanha, como existe na Itália, né? Na Inglaterra. As forças sindicais mesmo. As forças sindicais. Ocorre que os sindicatos estão desestruturados. Primeiro por causa desse distanciamento das bases. Né? Segundo, porque eles estão sem força. Porque hoje, o que eles vão trocar? O emprego ou o que os empregados... sabe, eles estão trocando, eles estão evitando o desemprego. Mas não existe uma acomodação também do sindicalismo brasileiro? Porque desde a época da Constituição, vamos mudar. E tem o famoso imposto sindical, que eu particularmente chamo de sustenta-pelego, né? Aquilo que é cobrado um dia de trabalho na folha de março. Quer dizer, muitos se acomodam. Eu, pessoalmente, sou contra a unicidade sindical e também o imposto sindical. Eu acho que o que deveria existir é o que propõe a OIT, que houvesse, que nas convenções coletivas fosse estabelecido um percentual de pagamento pelos trabalhadores ou de toda a categoria ou então dos associados, porque existe uma divergência aí. O que é melhor? Unicidade sindical, pluralidade sindical, extinção do imposto sindical e também o direcionamento das convenções só para os associados? Eu acho até que seria bom. Me perguntaram esses dias, eu refutei, fiquei pensando assim, talvez não seria o melhor, mas eu acho que seria bom, sabe por quê? Porque isso incentiva os trabalhadores a se aproximar do sindicato também, porque existe um desestímulo dos trabalhadores de buscar o seu sindicato e de acreditar. Então, as duas partes estão muito acomodadas. Então, se mudasse a legislação sindical para esse modelo, pluralidade sindical, extinção do imposto, a possibilidade de fazer uma contribuição, estabelecer na convenção coletiva uma contribuição assistencial, né, devida para todos os associados, né, mas também que aquela convenção fosse só para os associados, eu acho que isso faria com que os sindicatos e os trabalhadores se aproximassem. Tivessem mais força. E tivessem mais força. Agora, o problema maior é que nesse modelo que nós estamos aqui, o sindicato não tem, muitas vezes, poder para negociar. E nem não representatividade. Tem força, e nem mais do que isso, eu acho que não tem nem legitimidade em alguns casos, porque o distanciamento é muito grande. Agora, outra coisa que a gente precisa colocar nessa questão é a vontade
de mudança, vontade de mudança. Vocês me perguntaram isso e antes que a gente, né, perca esse rumo, qual é o objetivo dessa mudança? Eu pergunto, qual é o objetivo dessa mudança? Porque um dos focos, assim, foi bom a senhora retomar essa questão da mudança, qual que é o objetivo, qual seria realmente o objetivo dessa reforma da CLT, porque eles estão batendo somente numa tecla, que foi o que deu esse burburinho todo, que o trabalhador hoje teria que trabalhar 12 horas, quer dizer, nossa, a carga horária minha vai aumentar de 8, eu vou para 12 horas. Quer dizer, poderia diária. ao invés de teria. Poderia aumentar. Então, inclusive, um dos pontos que o nosso presidente Michel Temer vem debatendo e ele tentou explicar, retomar essa conversa, foi que não seria 12 horas trabalhada. Ela poderia trabalhar, seria o 12 por 36. A carga horária, ela estenderia, mas são de 44 semanais para 48, então seria 4 horas a mais. Então, podendo chegar até 4 horas a mais. Então, a senhora tocou num ponto, foi que essa 12 por 36, ela vai sobrecarregar o trabalhador. E a saúde do trabalhador? A pergunta que eu faço é isso. Qual é o objetivo, né, dessa mudança? Então, o empresariado, né, e o governo têm dito que precisam mudar para modernizar a CLT, as relações trabalhistas. Na verdade, nem a CLT, as relações trabalhistas para atender o mercado competitivo globalizado. Mas eu pergunto, para que serve o direito do trabalho? E qual é o principal pilar da nossa Constituição? Primeiro, o principal pilar da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, estabelece o artigo 1º, inciso 4, que é o valor social do trabalho, equiparado ali com a iniciativa privada. O artigo 173, da mesma forma, o 196 também fala que a ordem social tem como base o primado do trabalho, de uma forma que a justiça seja, que se mantenha a justiça social e bem-estar social. O artigo 170 diz que a ordem econômica ele tem que estar baseada na função social da propriedade e nos valores do trabalho, na valorização do trabalho. Isso quer dizer o quê? Que grande parte da nossa população, ela depende do trabalho para sobreviver. Então, ela vende o seu trabalho. E o que está por trás desse trabalho? É uma pessoa humana. E o que significa essa pessoa humana como existência? Ela tem que ter uma integridade psicológica e física e social. A pessoa humana, para ter dignidade, ela tem que ter esses 3 âmbitos de integridade: bio, psíquico, social. Essa é a noção de saúde que nós temos hoje. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que perguntar se aquilo vai ser bom para manter a dignidade da pessoa humana. Trabalhar 12 horas, num trabalho, por exemplo, que exige muito da capacidade psíquica ou da braçal, né? Capacidade biológica, exige do trabalhador, expõe o trabalhador a acidentes de trabalho e também a pressões psicológicas. Os riscos aumentam. Aumentam de todas as formas, inclusive adoecimento psíquico. Uhum. Então, nós temos que pensar que, por exemplo, algumas atividades, elas até podem trabalhar dessa forma. A sociedade veio aceitando, por exemplo, a vigilância. Né? A questão dos porteiros, de da saúde, né? Porque a gente entende... Da saúde. Mas hoje o entendimento é que os profissionais da saúde, isso meu como membro do Ministério Público e de alguns auditores, é que nos profissionais da saúde isso tem sido muito prejudicial. Por quê? Porque eles trabalham com redução de quadro para diminuir o custo, né, dos hospitais, com muitos pacientes para serem atendidos, com rapidez, tendo que fazer tudo muito rápido, e isso faz uma descarga, exige uma carga psíquica de atenção muito grande e também biológica. E 12 horas intensas. E 12 horas intensas. Então, o número de trabalhadores é pequeno. Né? E lidando com vidas. Isso pode prejudicar a eles e aos seus pacientes.
Pois bem, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco, conversando com a procuradora Janilda Guimarães. Fala sobre um assunto que a senhora trabalha bastante, as condições de trabalho e o acesso ao mercado de trabalho para o portador de deficiência. Voltamos já. Vanderlan não foi nada criativo em Senador Canedo. Muita maquiagem, pouco investimento. Durante seus 2 mandatos, o mega empresário não construiu nem 1 metro de rede de esgoto na cidade. Mesmo o Senador Canedo sendo a 7ª economia do estado, Vanderlan investiu pouco em CIMEIs e na saúde, tanto que muitas famílias buscam esses serviços em Goiânia. A verdadeira história de Vanderlan faz medo. Votar em Vanderlan é votar no escuro. Você vai arriscar? Candidatos a vereador pelo PTC: Alcione Soares, 36151. José Soares, 36147. José Gomes, 36220. Lima da Clima Quente, 36444. Keila Flor, 36600. Luane Diogo, 36778. Doutor Carlos Rios, 36007. Slaine Pepita, 36111. É hoje que se faz o amanhã. Goiânia é 40, Goiânia é Vanderlan, Vanderlan, Vanderlan. Goiânia é 40, Goiânia é Vanderlan. É hoje que se faz o amanhã. Goiânia é 40, Goiânia é Vanderlan, Vanderlan, Vanderlan. É Vanderlan e Tiago Albernaz. PSDC, Partido Social Democrata Cristão. A nossa vida é um reflexo de nossas escolhas. Depois da decepção nas últimas eleições, precisamos ter a responsabilidade na transformação de nossa política. Vote nos vereadores do PSDC ou na legenda confirmando o número 27. A nominata de vereadores do PSDC é toda a renovação. São candidatos que representam os anseios de toda a população de Goiânia. PSDC, Partido Social Democrata Cristão. E entramos agora no nosso 4º e último bloco, nessa conversa com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, a Janilda Guimarães. Procuradora, a Valéria e a Alessandra estavam conversando com a senhora no intervalo sobre a preocupação de assédio moral com essas possíveis reformas. O que eu gostaria de que a senhora pontuasse é a questão, com essa nova visão de cenário agora, né, para os seletistas, isso teria uma tendência maior a incrementar, a aumentar o assédio moral, tanto horizontal como vertical, porque seriam relações mais assim soltas, trabalhistas, né? Desagregadas. Então o funcionário ali, o servidor, ele vai estar mais exposto, vamos dizer assim. O assédio moral aumentaria? Olha, na verdade, eu acho que há uma possibilidade, sim, de aumentar o assédio moral, porque o empregado ele vai estar mais fragilizado dentro das relações, né? E com a empresa tomadora de serviço, com várias terceirizadas, cada um de um tamanho pequeno, cada um de um tamanho, e isso desconecta os trabalhadores. Uma coisa que eu acho que é importante dizer, e que eu acho que vai aumentar com certeza, eu não posso dizer do assédio, há uma possibilidade, mas as doenças mentais a partir do trabalho. Por quê? O Christophe Dejour, que é o criador da psicodinâmica, ele diz o seguinte, que assédio sempre existiu. E a pergunta que eles, pesquisadores, fazem é o seguinte, por que é que hoje os trabalhadores adoecem com o assédio? É porque, na verdade, a mudança do modelo de produção com a terceirização, com a pulverização dos trabalhadores no modelo horizontal, fez com que a excessiva competitividade, o salário por produção, fez com que os trabalhadores competissem entre si. Então, não tem solidariedade. A terceirização, ela aumenta
evita essa desagregação entre os trabalhadores. Essa competitividade entre Essa eles. competitividade, não existe um ambiente que acolhe a todos. É porque as Porque pessoas... a empresa tomadora não é um ambiente que vai acolher a todos. São várias empresas, desconectam todos. E tira toda a estabilidade do trabalhador também, Eles né? não vão ter ambiente de solidariedade. Isso é o que fazia a gente não adoecer antigamente. Inúmeras pesquisas têm apontado isso. É porque as pessoas, doutora, tendem a... Até é bom explicar isso para o telespectador. É que a gente pensa do assédio moral, daquela pressão da chefia para o seu subordinado, que a gente chama que é o assédio, né, o vertical. O horizontal é esse, de colegas, de pares, entre pares. E né? acontece... E acontece demais. Demais. E com essa questão do trabalho por hora, cada um vai estar buscando seu espaço. seu a luta espaço. vai ser... A gente entrou num conceito de economia política do século XIX, que falado por Marx ainda do exército de reserva proletário. Para cada cada empregado tem outros querendo o seu emprego. Isso. Né? Então, há uma competição para ter um espaço. E nesse assédio moral, muitas vezes o próprio colega vai estar querendo derrubar o outro para botar um filho, um irmão ou um marido Esse no é o local, assédio né? horizontal. Isso. Olha, na verdade, Dejur fala o seguinte, que um assédio, ele sempre está, um assédio verticalizado do empregador para o empregado, para o supervisor para o empregado, ele sempre está apoiado pelos demais, quando ele se mantém. Porque os demais deixam o outro para lá, não tem solidariedade com o colega e permitem que aquela situação se mantenha. É a competitividade. Com a terceirização, com essa pulverização, vai ficar impossível. Impossível de se criar uma solidariedade que evite o adoecimento. O ambiente vai ficar mais hostil. Procuradora, o ambiente muito mais hostil. Isso você acha que pesa mais pela nossa cultura aqui no Brasil ou esse tipo de regime trabalhista ele não funcionaria em nenhuma outra cultura? Olha, na verdade, eu acho que a nossa estrutura sindical, ela não está compatível. A nossa sociedade, os trabalhadores, né, a sociedade dos trabalhadores não está consciente das suas potencialidades em unir e trabalhar em confronto com os empregadores quando eles querem redução de direitos. Eu penso que o Ministério do Trabalho e Emprego não está preparado para fiscalizar essas terceirizações. O Ministério Público do Trabalho não tem condições de fazer isso sozinho. Né? Então, eu acho que vai ser muito desastroso. Ou seja, e ainda tem outro problema, desculpa até te interromper, é a questão da falta de ética. Porque nós estamos passando por um momento onde nós temos que enfrentar a nós mesmos como sociedade e ver que nós não somos uma sociedade que tem como parâmetro a ética. Conduta, né? Ou seja, está tudo errado, né? Não tem como parâmetro, porque a conduta já não é antiética. Então, não tem como parâmetro, como valor. Então, se imagine, né? Se você não tem uma ética na vida comum, na vida pública, vai ter uma ética na vida do trabalho? Não. Pois é, agora eu queria trabalhar um outro assunto. A procuradora Janilda tem um belo trabalho lá no trabalho dela, à frente do Ministério Público do Trabalho, olha tantas vezes a palavra trabalho, que é justamente o cuidado com a pessoa com deficiência. A expressão correta hoje é essa, né? Brevemente eu vou ler aqui. Participou de comissão de estudos para inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho, isso em 89. Elaborou a primeira e segunda edições do Manual de Procedimento visando a inserção de pessoa portadora de deficiência do beneficiário de reabilitação. É suplente do representante regional da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade, Oportunidade e Eliminação e Discriminação no Trabalho. E outras, muitas ações aqui. Pergunto, inicialmente, trazendo para esse assunto, a pessoa com deficiência hoje no Brasil, dizer que é respeitada, eu estou fazendo uma pergunta idiota, né? Mas faça uma análise da guarida legal e da prática. Nessa conjuntura. Bom, na verdade, em que pese nós tenhamos leis muito boas, já tínhamos, e agora entrou em vigor uma outra lei, que é a 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei muito avançada, é uma lei que veio tentar dar dignidade às pessoas com deficiência.
Acontece que no Brasil tem muito isso, né? Lei pega e lei não pega. Tem algumas que pegam, tem outras que não pegam. Ou seja, mesmo sendo leis muito importantes, há uma disfarçatez, inclusive, da sociedade com relação à pessoa com deficiência. Eu falo disfarçatez por quê? Porque na questão de inserção no mercado de trabalho, é muito triste dizer que a gente não tem uma empresa para indicar como modelo de inclusão. É muito triste a gente dizer que grande parte das empresas que a gente tem notícia, elas estão contratando por obrigação e fazem de tudo para não implementar os direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, contratam e mandam para casa, pagam um salário e mandam para casa, só contratam com encargos baixos. Então, há um desrespeito enorme da pessoa com deficiência. Num cenário deste, de negociado versus legislado e também de terceirização, é muito ruim para a pessoa com deficiência. O projeto, ele tentou priorizar a questão da pessoa com deficiência. Mas, num ambiente onde se pulveriza tudo, como é que você vai cumprir a cota? Eu não sei como, porque a cota é sobre o número total da tomadora, seria sobre o número total da tomadora. Né? Então, a terceirizada, ela teria que contratar uma pessoa com deficiência para a tomadora. E como que seria isso? Eu acho que isso não vai funcionar. Sabe? A pessoa com deficiência que já tem que ter uma visão mais aberta, mais humanizada, na contratação, se for nesse regime, né, nessa sistemática de terceirização ampla e restrita, ela não vai ter um ambiente acolhedor e um ambiente inclusivo que a Lei Brasileira de Inclusão diz que tem que ter. Doutora, porque tem que haver um crescimento, sabe? Como que está do empregador e haveria nesse sentido? E como é que seria, voltando só no assunto dessas terceirizadas que contratariam, essa fiscalização, existiria uma conduta, uma regra para a existência dessa? Ou qualquer pessoa poderia abrir, eu sou uma empresa, o Enzo é um empregador que está precisando contratar. Ele me terceiriza para eu contratar jornalistas para a empresa dele. Eu tenho que obedecer alguns parâmetros, algumas regras para ser uma empresa? Ou vai ser... Não está disposto. Assim, o projeto que foi para o Senado, ele estabelece, né, que as atividades, a contratada, ela tem que ter qualificação técnica, né, o que diz a lei, para a prestação de serviço contratado e capacidade econômica compatível para sua execução. Mas, na verdade, a gente entende que qualquer empresa que hoje faz terceirização deveria ter isso. É lógico. Só que o que a gente percebe é que, em que pese esteja na lei, não há uma punição para isso. Isso não acontece? Não, isso não acontece. A pessoa pode simplesmente constituir... Você contrata um responsável técnico lá, né? De fachada. Um responsável técnico de fachada, que a lei também diz que tem que estar registrado, né, o responsável técnico. Então, assim, a lei traz algumas coisas, o projeto, a lei não, o projeto, que, de alguma forma, ela cercaria esse tipo de atuação hoje a súmula irregular, né? A súmula 331, ela dá aquela segurança que consegue conter um pouco o trabalho dos terceirizados, né? Mas eu pergunto para a senhora, e a questão hoje... Mais ou menos, né? Quer dizer, ela tenta... O que a súmula fala? Ela tenta. Em breves palavras para o telespectador. O que ela diz, assim, em linhas bem gerais e sucintas, é que se houver subordinação com o prestador de serviço, se tiver subordinação com o tomador de serviço, e ele está trabalhando na atividade fim, não uma responsabilidade... O vínculo é direto. É direto. Perfeito. Então, a terceirização seria ilegal. E a então, por exemplo, terceirizar, dele... na realidade hoje, hipoteticamente, terceirizar um professor numa universidade, numa escola, seria ilegal. Isto. Perfeito. Na atividade fim seria ilegal. Uma loja de sapatos, né? Mas você pode terceirizar o pessoal da limpeza. Atividade meio. Não, tem 4 atividades que podem ser terceirizadas, né? Que a gente pode citar, que é a conservação e limpeza, né? A vigilância, a subempreitada é um tipo de terceirização e o trabalho temporário. Mas a gente sabe que na prática isso acontece mais, eu não vou dizer onde, mas é um dos 3 poderes, lá na Praça dos 3 Poderes, que terceiriza a assessoria de imprensa. Quer dizer, os jornalistas lá são terceirizados.
Doutora, Supremo então, Tribunal Federal. Com relação a essa questão da terceirização, aí eu pergunto à senhora, e a questão das pessoas com deficiência? Como que hoje está o cenário aqui em Goiás? A senhora consegue, já tem uma leitura do cenário em geral, como que está aqui hoje no estado de Goiás? Olha, nós temos, assim, uma luta bem construída. Nós temos um fórum de inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência e do beneficiário reabilitado. Todas as instituições estão juntas, órgãos públicos. E a gente tem tentado fazer alguns avanços, mas no mercado de trabalho nós temos lutado muito, já fizemos tantos seminários, trabalhamos junto com a Federação das Indústrias, que nos apoia muito, mas no âmbito das empresas, nós percebemos que elas têm medo com relação ao cumprimento da lei, de serem multadas, mas elas não têm, assim, quer dizer, com exceção de poucas, na maioria não tem desejo de incluir, não tem a consciência de incluir, querem cumprir só porque não querem ter multa. Porque está na lei. Porque está na lei. E a gente tem tentado fazer uma conscientização. O nosso objetivo é conscientizar. E o que é pior é que nessa linha de fazer só para atender a lei, o que tem acontecido? Elas têm usado de artifícios, as empresas, muito sérios, né? Por exemplo, contratar e mandar para casa, sabe? E aí pega aquela pessoa com deficiência que não tem muito vontade de fazer alguma coisa, porque todo mundo está sujeito a isso, pessoas com deficiência ou não, né? E outra coisa é fazer fraudes. Nós recebemos uma denúncia de que empresas estavam fraudando, pegando documentos de pessoas que iam lá para serem contratadas e apresentando para os órgãos de fiscalização. Imagina como que vai ficar após essa reforma se ocorrer, contratá-lo. Hein, doutora? Imagina como que fica, depois dessa terceirização. Hein? Vai ser muito complicado. Porque... Ainda mais com déficit de funcionários, que vocês estão no Ministério Público sem poder fiscalizar adequadamente. O Ministério do Trabalho e Emprego, cada ano fica sem alguns auditores, porque os nossos auditores aqui no Estado de Goiás são excelentes. Muito bons, muito qualificados, mas infelizmente eles estão apresentando, né? E isso, não há renovação do quadro. E o Ministério Público do Trabalho não tem condições. Nós somos atualmente hoje 19 não tem como para todo o estado de Goiás, 19. Muito pouco. Eu tenho uma frase aqui de um colega seu, que é o Paulo Douglas de Almeida, que ele é procurador do trabalho da 24ª região. Faltando 2 minutos para acabar, para a gente encerrar aqui. O direito do trabalho vem sofrendo sucessivos ataques que colocam à prova a capacidade do direito prosseguir na sua trajetória de garantia da dignidade humana e da elevação do patamar civilizatório da sociedade. Infelizmente, a gente tem que concordar com ele, depois de tudo que a gente falou aqui, que o direito do trabalho está sendo ele dá dignidade. Porque o direito do trabalho ele nasceu para buscar dignidade à pessoa humana, né? E como a maioria das pessoas vendiam o seu trabalho, elas precisavam ser garantidas e asseguradas, né, na manutenção dessa dignidade. E com a desconstrução do direito do trabalho, o que nós temos é a prevalência do econômico. Então, a pessoa humana, ela deixa de ter importância para que o econômico passe a ter prevalência. E aí eu vou lembrar um vídeo que eu assisti esse final de semana do Papa Francisco, que ele pede a todas as pessoas que o ajudem a buscar a mudança que a sociedade precisa de manutenção da prevalência da pessoa humana. Nós estamos desistindo do humano. E é isso que nós temos que pensar sempre quando vamos tomar decisões. O que nós queremos? Prevalência do humano ou a prevalência do econômico? E onde nós vamos parar com isso? Bom, pelo menos encerramos com essa frase profunda, né, e que não deixa de ser positiva do Papa, né, de a gente continuar lutando, e principalmente nessa tarefa árdua de vocês no Ministério Público do Trabalho. Eu agradeço a participação da senhora, a Janilda Guimarães, que é a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás.
Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Agradeço às colegas a Valéria Carvalho, jornalista e advogada, e a Alessandra Câmara, jornalista e administradora também, colaborando com a gente aqui. Nós voltamos na semana que vem. Lembrando sempre que a produção do Roda de Entrevista é da Ana Lúcia Pereira e da Norma Leite. Uma boa noite e até a próxima semana.